Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos à minha rede social. Desde já, quero te pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever, né, me seguir e deixar também o seu comentário, a sua sugestão de pauta, pois eu sempre tenho dito que as nossas redes sociais são redes sociais interativas. Elas participam, elas funcionam com a sua participação. E este vídeo é prova disso. Algumas pessoas têm nos procurado e perguntado: "Pastor, qual é a Bíblia que o senhor está usando?". Amados, todos os anos eu escolho uma Bíblia para fazer a minha leitura, tá. Então aquela Bíblia que eu escolho para fazer a minha leitura, geralmente é uma Bíblia de estudo, e essa Bíblia eu deixo em casa. Mas eu tenho a outra Bíblia que é a minha xodozinha, que vai para onde eu vou. É a que eu levo para a igreja, é a que eu uso para fazer meus sermões. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês a minha Bíblia xodó, que é essa daqui. Claro que a capa original dela não é essa, eu mandei fazer essa capa com a Michele, né, Michele Porto. Então a capa é padrão americano, né, porque é couro original por dentro e também, né, por fora. Essa parte daqui, né, também, deixa eu mostrar para os irmãos, essa parte daqui também é couro, tá? E serve para proteger. Mas que Bíblia é essa? Essa é a Bíblia de estudo discipulado, tá? É Bíblia de estudo discipulado. É a minha xodozinha que eu carrego para onde eu vou, quando eu viajo, para a igreja, para todo lugar, tá? Por isso que a capa se desgastou muito, eu mandei fazer essa capa nova. Mas qual é a Bíblia que eu estou usando para os meus devocionais? Qual a Bíblia que eu escolhi esse ano para os meus devocionais? É essa daqui, tá? A Bíblia de Estudo ACF, Bíblia de Estudo Almeida Corrigida e Fiel, da Thomas Nelson Brasil. Todo final de ano, no culto da virada, nós entregamos para os irmãos da igreja um plano de leitura diário. Esse aqui fica na minha Bíblia, é o plano de leitura do primeiro semestre, de janeiro a dezembro, graças a Deus tudo completo. E aqui atrás fica o segundo semestre, né, que já aqui está o mês de julho, tá? Então nós vamos seguindo a leitura bíblica, todo mundo junto, e desse devocional eu tiro dessa leitura devocional, desse plano de leitura, eu tiro alguns devocionais para usar na igreja, porque todos os dias eu coloco um devocional no grupo de WhatsApp na igreja e também nas minhas redes sociais. Então essa é a Bíblia, né? A Bíblia da de estudo ACF, Almeida Corrigida e Fiel, da Thomas Nelson, uma Bíblia bastante volumosa, uma capa bonita, eu coloquei essa capa plástica aqui para proteger ela. E como eu sempre tenho dito, né, além de pôr a capa plástica, eu coloco também nessas partes douradas aqui, né, eu coloco um esmalte incolor para não apagar. Então, meus irmãos, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês a Bíblia de Estudo ACF, como eu já disse, publicada, né, pela Thomas Nelson Brasil. Então, a Bíblia que realmente é muito boa, uma obra que tem chamado bastante atenção de quem aprecia a tradicional tradução de João Ferreira de Almeida Corrigido e Fiel. Eu gosto muito da CF, porque eu me converti em 88, quando eu tinha 17 anos. E a ACF, ela me lembra muito isso daqui, né? Algumas pessoas não vão saber o que é isso, né? Somente os raízes, né? Os cristãos raízes vão saber o que é isso daqui, né? Então isso daqui, queridos, é uma caixinha de promessa. E as caixinhas de promessa, os versículos que vinham aqui nela, cada um disso aqui é um papelzinho, ó, com um versículo bíblico. Vou tirar um aqui para nós agora. Diz assim esse versículo bíblico: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Então a ACF ela traz essa tradução, né, das antigas
caixinhas de promessa, tá? Então, a primeira coisa que devemos destacar é justamente isso, a tradução Almeida Corrigida Fiel, a ACF, né, que é baseada nos textos massoréticos do Antigo Testamento e no texto Receptus do Novo Testamento. Por isso ela é muito valorizada, ela é muito querida por leitores, né, que preferem uma tradução mais literal, uma tradução mais conservadora, podendo preservar, assim, termos clássicos da tradição protestante. Então, no aspecto visual, essa Bíblia ela apresenta um excelente acabamento, parece até couro, né? Parece muito couro. Eu vou tirar aqui a capa de plástico para que vocês possam ter mais uma visão mais apurada do material. Tá vendo aí? Parece um couro, né? Então, um excelente acabamento, uma diagramação que é limpa, né? A impressão ela possui a, a leitura, né? Uma boa leitura, uma boa qualidade, né? Confortável, embora não tenha letras gigantes, né? E o tamanho da fonte, mas mesmo assim o tamanho da fonte é super agradável para a maioria dos leitores. Então, essa é a Bíblia CF. Pastor, ela tem recursos de estudo? É uma Bíblia de estudo, né? Ela traz introduções para cada livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ela apresenta informações sobre o autor do livro, o contexto histórico que aquele livro foi escrito, o propósito e temas principais daquele livro. E esse conteúdo termina nos ajudando, né, como leitor, a compreender o pano de fundo antes de iniciarmos a leitura do texto bíblico daquele livro. Essa Bíblia, por ser uma Bíblia de estudo, ela também tem notas, né? São notas, essas notas teológicas aqui embaixo, né? Que são muito objetivas. Diferentemente de algumas Bíblias extremamente extensa, essa procura explicar, na verdade, o significado do texto sem trazer uma sobrecarga para o leitor. Ou seja, é uma proposta muito interessante para quem deseja auxílio na interpretação, sem transformar cada página em um comentário bíblico. Outro destaque que a Bíblia de Estudo ACF da Thomas Nelson tem são as referências cruzadas, né? Pastor, o que são as referências cruzadas? Fica aqui, no centro da leitura, entre os textos bíblicos, entre um texto bíblico e outro, tá vendo? Então, são as referências cruzadas, né? Que permitem comparar passagens relacionadas e perceber a unidade que há entre as escrituras. Esse recurso ele é muito útil para preparar estudos bíblicos, para preparar sermões, para preparar devocionais. E também nós encontramos no fundo da Bíblia, no finalzinho da Bíblia, mapas, quadros, né? Não somente no fundo, mas em toda a Bíblia. Encontramos ali quadros, gráficos, recursos auxiliares, que termina facilitando a compreensão da geografia bíblica, das cronologias e dos acontecimentos históricos, certo? Quais são os pontos positivos da Bíblia ACF? Primeiro, ela já tem uma excelente tradução, né? Almeida Corrigida e Fiel, ACF, para quem aprecia aquela linguagem mais tradicional. Segundo ponto, a fidelidade ao texto. Ela mantém uma abordagem bastante conservadora, tá? Terceiro, as notas de estudo dela são equilibradas, que ajudam sem ocupar o lugar, o texto das escrituras. Então, ela ajuda a entender, mas não ocupa o lugar do texto das escrituras. Tá? Quarto, ótima qualidade gráfica e de acabamento. Quinto, ela tem um excelente custo-benefício, quando ela é comparada com outras bíblias de estudos que estão aí disponíveis no mercado. Então, alguns pontos que podem não agradar
todos os leitores? Tem, pastor? Tem, sim. Pode ter alguns pontos, vamos citar eles agora. Primeiro, a linguagem ACF, ela pode ser mais difícil para novos convertidos, para quem nunca teve contato com traduções clássicas, né? Então ela tem esse ponto aí negativo. Para quem é iniciante, para quem é novo na fé, ou para quem já é muito tempo na igreja, mas nunca leu, quer ler agora. Então pode ter essa dificuldade. O segundo ponto que pode causar uma dificuldade são as notas. As notas são mais resumidas, são mais enxutas, quando comparadas a bíblias de estudo, como, por exemplo, a Bíblia de Estudo Genebra, né, ou a Bíblia de Estudo da BJK, com estudos UOMA, né, que são estudos mais, são textos de estudos mais amplos, maiores. Então, a Bíblia de Estudo ACF, os comentários são mais enxutos, tá? Terceiro ponto, que pode ser um ponto de dificuldade, ela não possui a mesma quantidade de artigos teológicos encontrados em algumas bíblias de estudo mais robusta, como já citei, a BJK, a NAA, né, e outras. O quarto ponto, alguns leitores podem sentir falta de mais recursos arqueológicos e também de recursos históricos. O quinto ponto, que pode trazer uma dificuldade, é que quem procura uma Bíblia com muitos comentários expositivos, talvez vai preferir uma edição mais acadêmica. E aí, com isso, né, que eu acabei de esboçar agora, pontos positivos e pontos negativos, talvez surja a pergunta, pastor, vale a pena comprar essa Bíblia? Na minha opinião, vale sim. Estou gostando muito dela. Está sendo muito útil para mim. Então, se você gosta da ACF, Almeida Corrigida e Fiel, se você aprecia uma leitura mais próxima da tradição reformada, e se você deseja uma Bíblia bonita, bem produzida e com recursos suficientes para para o seu estudo diário, para o seu devocional, essa é uma excelente escolha. Eu recomendo para você. Ela não pretende, repito, substituir comentários bíblicos completos, mas cumpre muito bem o papel de acompanhar o leitor no estudo pessoal da palavra de Deus. Pastor, que nota o senhor daria à Bíblia de Estudo ACF de 0 a 10? Eu daria 9. Eu daria nota 9 para essa Bíblia, pois é uma Bíblia que une boa qualidade editorial, ela tem fidelidade ao texto bíblico, ela tem recursos úteis para o crescimento espiritual, tá? Então, eu recomendo a Bíblia de Estudo ACF da editora Thomas Nelson Brasil. Frisando que eu não estou recebendo nada de nenhuma editora das Bíblias que eu apresento aqui. Todas elas eu compro com meus recursos próprios, leio, estudo e passo as informações devidas a vocês, meus seguidores. Então, meus queridos, se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, né? Compartilhe, se inscreva, me siga, né? E deixe também os seus comentários. E deixe lá no comentário qual a Bíblia de estudo você utiliza e qual a Bíblia que você gostaria que eu fizesse uma análise nos próximos vídeos. Um abraço, Deus te abençoe, shalom, shalom, até o próximo vídeo.